Olha, eu imagino que para alguém que trabalha numa hidrelétrica infestada de mexilhão dourado, possa parecer desnecessário falar sobre a importância da gente combater algumas espécies invasoras. Entre o trabalho de rotina e a parada das máquinas para a limpeza, deve sobrar pouca dúvida sobre os impactos econômicos da presença do mexilhão. Acontece que impedir que espécies invasoras como o mexilhão dourado cheguem às hidrelétricas, ou às pisciculturas, às estações de captação de água para consumo, não depende somente de quem trabalha diretamente com cada uma dessas atividades. Depende também do pescador de fim de semana, depende também da empresa que retira areia na margem do rio, só para citar alguns elos dessa corrente. Sem saber sobre o mexilhão dourado, esses elos podem permanecer atuando como propagadores involuntários. É aí que entra a divulgação científica. As pessoas precisam saber sobre o mexilhão dourado. Também precisam saber sobre o mosquito da dengue, sobre o Covid-19 e sobre a volta do sarampo. Mas é mais do que precisar. As pessoas querem saber. As pessoas adoram ciência e adoram as histórias da ciência e as descobertas científicas. Divulgação científica é uma ferramenta que garante o acesso. Garante que a sociedade receba essas informações, tanto as que ela quer quanto as que ela precisa. E nem sempre é fácil separar uma coisa da outra. Meu nome é Arthur Correia, eu atuo na área de divulgação científica há mais ou menos uma década. Eu sou licenciado em Ciências Biológicas e eu acho que todo professor e professora é, por definição, divulgador científico. Eu comecei de forma incipiente, como todo mundo na academia começa. Passei alguns anos no CBEI, participei da elaboração de conteúdo científico para museus, podcasts, vídeos institucionais, e eu fui entendendo que a divulgação científica é só um tipo mais balizado de comunicação. Comunicação com um objetivo mais ou menos específico, nesse caso, de educar. Bem, existem vários jeitos de pensar a educação. Eu gosto de um jeito que entende que as pessoas precisam participar ativamente da própria educação. Então, se eu quero falar sobre uma coisa que as pessoas normalmente não conhecem, eu preciso começar falando de algo que elas conhecem, senão elas não vão participar desse processo. Tipo agora, antes de falar de divulgação científica, que nem todo mundo aqui conhece, eu falei primeiro sobre o problema dos mexilhões nas usinas, que a maioria conhece. O mexilhão dourado é uma espécie invasora, que pouca gente conhece. A Amazônia, por outro lado, todo mundo já ouviu falar. Então, falando primeiro da Amazônia, do seu tamanho, da sua importância, eu posso depois falar do risco que ela corre com as invasões biológicas. E aí, finalmente, eu posso introduzir o mexilhão dourado. Eu já estabeleci um território comum com quem me assiste ou com quem me ouve. Mas se essa lógica vale para o tema, vale também para a linguagem. Se eu começar falando um monte de termos técnicos e usando jargão de ecologia ou de engenharia, eu perco meu ouvinte. Então, se eu quero que a minha mãe entenda que mexilhão dourado impacta diretamente na conta de luz que ela paga, eu preciso privilegiar tanto as palavras quanto o jeito de falar que ela usa. Esse jeito de pensar a comunicação permite à divulgação científica acessar um número cada vez maior de pessoas e pessoas que realmente podem impactar, por exemplo, na conservação do meio ambiente ou para evitar que eventualmente o mexilhão dourado chegue numa usina hidrelétrica. Foi assim que nós organizamos o conteúdo dos vídeos para divulgação científica que o CBEI orgulhosamente apresenta.